Luciana, bem-vinda ao nosso canal, Gada de Saber Alto. Hoje nós vamos falar das relações reborn. Como está se configurando essas relações, Luciana? Uma grande polêmica, né, porque na verdade, se a gente for pensar que essa questão dos bebês reborn já existe há muito tempo, né, há mais de 20 anos, né, dentro da nossa sociedade, dentro da nossa história, a gente já tinha as bonecas, né, mas como que está sendo colocado isso hoje? Como uma patologia, né, porque as pessoas estão indo aí para público, para as redes sociais, parques, piqueniques, filas do SUS, uma questão ali que está se agravando, mas que a gente também não pode perder o olhar de pensar que nem tudo é patológico, né. A gente tem uma questão que é do lúdico, que é do brincar pelo brincar, né, e também uma questão que é uma necessidade, que está se colocando também, uma necessidade social de ser visto, né, uma necessidade de like, Daisy. Então eu quero ser visto, eu quero ser acolhido, né, eu quero ser compreendido ali dentro da minha dinâmica, e eu vou usando aquilo, né, para poder ganhar visibilidade. Então tem Promoção da imagem, então. isso, tem muito mais hoje uma necessidade voltada para uma promoção da autoimagem, do que de fato para uma relação patológica. E aí a gente precisa ter muita sutileza e muito cuidado para entender dentro da nossa sociedade aquele limite entre o que é patológico e aquilo que é, de fato, um lúdico, uma brincadeira, uma forma de ganhar visualização, uma forma de se ver tendo oportunidades, né. Então você tem que separar muito isso, porque o que que seria o patológico? Vamos pensar, né, o que que seria o patológico? O patológico é quando a pessoa tem a perda de fato da realidade. Então ela está descolada de fato da realidade. Ela não é só para aquele objeto do bebê reborn, mas é para a vida dela como um Configuração todo. da vida dela, Isso. né. Ela perde a realidade no campo do trabalho, ela perde a realidade no campo educacional, ela perde a realidade no limite afetivo das relações intersubjetivas ali, intersociais, ela perde, né. E isso é patológico, né. Muitas questões de delírio, de alucinação. Agora o que que não é patológico? A modinha que tem hoje do Moda, bebê reborn. exatamente, a moda do que está acontecendo hoje. Então uma pessoa vai para a fila de um supermercado com o bebê e quer entrar na fila preferencial, né. Isso não é patológico. Por que que não é É patológico? articulado até, É né, pensou ali. articulado. Ela foi lá, ela pensou, ela articulou, ela tinha alguém, às vezes, que também estava filmando ali aquele momento, ela postou nas redes sociais como algo de uma indignação, como: "Olha como eu estou sendo prejudicada, porque eu não pude brincar, porque eu não pude ter o meu lúdico, de entrar, de ser respeitada dentro da minha visão de mundo". Será que é visão de mundo? Ou será que ela está usando aquele momento Pra ganhar vantagens específico ali? para ganhar vantagens, obter vantagens? Aí tem uma comoção da sociedade em volta disso, Isso, né, muito, né. e de pessoas que estão se aproveitando disso também para subir, né, no fluxo, no mesmo fluxo. Então, por exemplo, temos deputados hoje criando determinadas leis dentro do SUS de que não pode uma mãe de bebê reborn não pode ser atendida com prioridade numa fila de SUS. Mas tem uma lei? Criou uma lei, tem uma lei tramitando para isso. Olha como é que isso vai Projeto isso para virar vai algo. ficando patológico, isso vai ficando patológico, porque aí a gente pega algo que é de ali uma questão da sociedade de querer ganhar visibilidade e transforma isso num debate Oportunismo. isso, um oportunismo, num debate que nem deveria existir. Por que não deveria existir? Porque os nossos deputados, os nossos vereadores não estão lá para isso, né. O SUS é uma questão séria, né, é um serviço, Responsabilidade popular, né. isso, é uma questão de responsabilidade popular, é uma questão de política pública, né. Em nenhum momento a gente tem que ter aí um deputado, um vereador falando que vai criar uma lei, né, um senador que vai criar uma lei para que a gente não tenha pessoas, numa fila de prioridade do SUS, de mães de bebê reborn no SUS. Aonde que a gente está errando? Enquanto sociedade, né, e aí generaliza uma coisa que são 10 pessoas ali naquele momento, dentro do contexto da sociedade, falando.
essa questão do bebê reborn, e a gente generaliza uma questão para o nível da saúde pública como se aquilo fosse do âmbito da sociedade inteira. Não 10 leva para milhões é, por meio do digital e desse consumo digital. A exatamente. psicanálise vê isso como perverso? Como que funcionaria Então, isso? a psicanálise começa a entender isso como uma certa perversidade. Por quê? Porque ao mesmo tempo que tem pessoas querendo se beneficiar disso, tem pessoas que fragilizadas, né, na sua singularidade, com questões ali mesmo, patológicas, de adoecimento, com questões mesmo de sofrimento psíquico, né, olham para esses bebês, né, para essa toda essa situação, e aí com base naquele sofrimento, na sua compreensão de mundo que realmente passa por um processo de sofrimento psíquico, olham para aquilo e ficam muitas vezes também em sofrimento, porque se identificam, né? E aí são levadas muitas vezes a entrar na mesma onda, né? Mas de um aspecto já de dor mesmo, né? Então, mães que estão ali vivendo processos de luto, Ou de um projeto de vida e de extensão familiar, de parentalidade que não ocorreu. que não ocorreu, que não dá suporte afetivo, né, pessoas que estão ali muitas vezes com um nível mesmo de cognição, de adoecimento, de transtorno mental mais severo, que não conseguem entender aquela Fragilidade lógica, emocional, né. uma fragilidade emocional gigantesca. E aí essas pessoas são levadas por essa onda também para ampliar ainda mais o seu sofrimento psíquico. Então a gente tem que separar, né, Aí se aquelas torna perverso. pessoas aí se torna perverso. Aquelas pessoas que estão, de fato, sofrendo, né, psicicamente, porque tem uma questão ali que precisa ser cuidada e olhada, e aquelas pessoas que estão tratando a questão como uma oportunidade para alavancar ali as suas carreiras, para alavancar, o seu status, né, para ganhar views, para ganhar curtidas, né. A gente tem que ter e é uma linha muito tênue, E hoje né, tudo é moda, né, vira moda com facilidade, né, o tudo. o consumo inadequado de informações vira moda, né, É. as pessoas riscam, se Sim, colocam em e risco. a forma como os afetos estão sendo compreendidos. Eu acho que isso é um ponto importante Superficial. para a gente pensar, né, porque que afeto real que eu mantenho com um boneco, né, que afeto real que eu mantenho com aquele boneco? Se eu estou dentro de uma condição de não fragilidade psíquica, porque se eu estou numa condição de fragilidade psíquica, possivelmente eu vou usar aquele boneco como um recurso terapêutico, como uma Compensação. compensação e um recurso terapêutico, é uma outra coisa. Por exemplo, pacientes com Alzheimer, pacientes com demência severa, que utilizam ali de um boneco como se fossem realmente um bebê, tem aquele apego afetivo, mas são pessoas que estão numa condição de fragilidade muito grande, E com outro né, sentido e significado disso, outro não sentido. like, outras Não, coitada pra como gerar grupo. recurso terapêutico, elas Sim, utilizam aquilo como recurso terapêutico, elas nem estão nas redes sociais, sim. elas nem estão nas redes sociais, Isso. né, elas estão vivendo a sua fragilidade psíquica em outro ambiente. E a gente tem aquelas pessoas que vão utilizar para banalizar, né, para rir praticamente, né, da sociedade como um todo, porque é isso, né, para poder usar desse recurso que seria lúdico, para poder banalizar o discurso dos afetos, né, porque ela não está vivendo uma relação de afeto de fato, com aquele boneco. Ela está vivendo uma relação de afeto com o terceiro, com aquele que está curtindo a postagem que ela está fazendo, E as né. indústrias cada vez mais elaborando bonecos mais realistas, porque essa Porque relação reborn vende, e aí tem um retorno das operações de investimento de uma forma mais interessante, né. Então tem sim. todo um contexto aí de marketing psicológico. De marketing psicológico, exatamente, exatamente. Porque em que momento será que a gente perdeu a mão, né? Eu estava refletindo sobre isso esses dias, né? Em que momento será que a gente está perdendo a mão? Outro dia eu estava vendo uma reportagem de um prefeito de um determinado município, não vou citar aqui, mas de um determinado município de São Paulo, do interior de São Paulo, que está fazendo leis agora, que resolveu colocar isso como uma prioridade de que mães de bebê reborn sejam atendidas pelos seus serviços públicos com prioridade.
aí é patológico. Pensando em uma fila de SUS com uma até perverso, né, pode Perverso, explicar melhor perverso. essa questão, porque pessoa já é saturada, né, o serviço já Vício tem uma demanda perverso. grande, né, e aí priorizar, ao invés de vida, né, BTS Sim. humanos, na relação humana, priorizar atendimento de bonecos. Isso é perverso, né, isso entra no nível da perversidade muito grande, porque ele está deixando de olhar para as pessoas como pessoas e está dizendo assim: "Olha, a partir de agora não, dentro da minha prefeitura", porque era esse, se vocês jogarem aí na internet, com certeza vão descobrir em algum momento quem é, né, não vou citar, mas tá aí, né, para quem quiser ver, né, "a minha prefeitura garante direito para estas mães", né, para essas mães. Então o que que ele está Prefeito da modinha reborn. o que que ele está fazendo? Ele está sendo perverso, ele está sendo perverso. Ou ganhando das indústrias, né, Sim, de alguma forma ele está tendo benefício dali. isso. É verdade, está sendo perverso, ele está, desrespeitando realmente a questão da vida, ele está colocando visibilidade para algo que não deveria ter visibilidade, da forma como está crescendo isso, entendeu. Então ele quer o quê? Ele quer se promover, se autopromover, num nível que não está nem aí para a questão do outro, né, em respeito ao outro. Isso sim tem um CID, uma patologia, a atitude dele, né, a gente sabe qual é, dentro, né, de uma questão da saúde mental. Tem um transtorno aí para a gente pensar que de personalidade, isso, em que você quer se autopromover, quer usar o seu benefício próprio ali para, né, surfar na onda, surfar na onda. É isso, né. Então, assim, a gente tem que ter muito, mas muito cuidado, Sim. né, porque a gente também muitas vezes está dando palco para essas situações e olhando aquilo que deveria ser tratado como: "Ah, é bobeira, é uma coisa lúdica, é uma brincadeira, é o amiguinho Boneco imaginário. eu quero brincar com isso, eu vi que isso dá visibilidade, né, eu quero me destacar com isso", para questões realmente de sofrimento, né. Não E pode tem confundir as crianças também, né, a criança começar a acreditar, porque a criança tem o seu momento de fantasia, né, Luciana, você pode falar um pouquinho mais desse sim, processo, tem aquela relação do amigo imaginário, que é comum, que faz faz parte, né. faz parte do desenvolvimento, né, faz Faz parte do desenvolvimento, as também da corporeidade, esse meninas. processo, mas o risco disso também ser influenciado. Sim, muito. Porque assim, o que que é esperado? Que os meninos brinquem com bonecos, então a gente tem os super-heróis, a gente tem os ursinhos, a gente tem uma série de personagens hoje, né, cada vez mais ali, que vão dar vazão para a imaginação, né, para nova Troca, né. fantasias, pra troca. E a gente tem as bonecas, Sim, né, as próprias bebê reborn já estão sendo utilizadas há mais de 20 anos, sim, então sim. já vem ali nessa sequência, né, de uso, desde 2000 que isso vem sendo divulgado, esses bonecos cada vez mais realistas. Antigamente a gente tinha aqueles bebezões também, E lembra? de porcelana também, Isso, tinha. séculos, né, questão dos séculos. As bonecas elas sempre fizeram parte, os bonecos fazem parte, né, é uma imitação realmente da vida, é uma parte de desenvolvimento psíquico necessária. Eu começo a brincar ali com a boneca, a ninar a boneca, colocar a boneca para dormir, alimentar a boneca, não porque eu estou, querendo invadir um espaço da sociedade. Ou porque tá Ou porque eu tô sabe esses processos lúdicos. isso, mas é uma forma de eu muito ao contrário, de eu entrar em contato, de eu me organizar e de eu entrar em contato com aquilo que é norma da sociedade, né. Então eu sei que um bebê precisa ser alimentado. Então eu, enquanto uma criança, estou ali brincando de alimentar o boneco, de alimentar o bebê, De trocar ali, né. isso é processo natural de desenvolvimento, isso não é patológico, de nenhuma forma E é até patológico. saudável passar Isso, pra eu preciso, porque sim, eu estou mergulhando no mundo troca. do adulto também, eu estou mergulhando na imaginação, na fantasia, mas eu estou entrando ali, né, numa outra seara, num outro universo. Agora, o que que
está acontecendo Criar uma hoje. modinha de ganhar like, Sim. usar esses bonecos para utilizar o espaço de cuidado ao público, de atenção à saúde, ao público. A gente tem que se preocupar muito mais conosco, né, que estamos aí dando visibilidade para essas pessoas e fazendo coisas aí para criar leis de projetos para que elas não tenham acesso a alguma coisa, do que de verdade com quem está fazendo levando isso ali para uma situação lúdica, É. né, da coisa. Priorize o seu reborn e não o seu recém-nascido. Isso, é muito mais patológico. A patologia acho que está muito mais na sociedade que tá impactada num nível, assim, de achar: "Nossa, agora todo mundo vai ficar louco, é um novo CID, é uma nova loucura, isso vai entrar no DSM". Não, gente, não é assim, não é assim que funciona, Não. né. Então, tem que deixar muito claro, né, para entrar até no DSM, a gente tem que ter um nível realmente real, de pesquisa longa, de alteração de pensamento, de alteração de percepção. Não é assim, da Que quem forma está como fazendo não vai ter, mas pode promover no outro. pode promover no outro. Aí é uma Perigo. outra discussão. Exatamente. Que quem está fazendo não é que está dissociando, É. não é que está conectando da realidade, mas pode estar promovendo no outro. Inclusive em nós que estamos assistindo ali, se a gente não tomar cuidado, você começa a achar: "Nossa, mas será? Será que é um novo adoecimento?", né. Será que ela está em solarivém? Ela está andando deprimento? É uma patologia? Ela está portinha? Exatamente, né. Porque todos os dias acorda 2 tipos de pessoas, todos os dias acorda 2 tipos de pessoas. Aquela pessoa que vai, criar, né, um sintoma, uma determinada situação, e aquela pessoa que vai ganhar com aquilo, Isso. que vai ganhar com aquilo, que vai ver naquela situação uma oportunidade de ganho, né. É, quem não ganha perde, né, porque um vai perder Isso. todo esse processo e outro vai ganhar. E outro ganha-ganha, né, o tempo todo, só ele ganha ali naquela história, né, então isso também é uma questão. E quando a gente pensa, né, nas dificuldades, né, que surgem ali dentro de um contexto, né, real de maternidade, né, porque a maternidade não é, o mundo da fantasia, né, não é só eu pegar o bebê, alimentar o bebê, né, isso não é romantizão e não é robotizado, né, não é robotizado, não é romantizado. Porque ali diante de você tem de fato uma vida que chora, que tem necessidades básicas, Falta de afeto, né. que tem uma troca de afeto, que é real, que essas necessidades muitas vezes vão contrárias às suas próprias necessidades, né. Então o quanto que uma mãe de fato tem que deixar, dar vazão para a necessidade do filho e muitas vezes tem que se colocar numa posição de: "Agora eu não vou comer, agora eu não vou conseguir dormir, agora eu não vou conseguir, fazer determinada coisa". Por quê? Porque eu estou de fato para servir uma pessoa viva, viva, que tem outras necessidades ali, né. Ser humano. Então humana, né. Então é muito complicado a gente poder colocar todo mundo numa bacia só e dizer: "Ah, então é o mesmo nível de maternidade". Não, não é, não é, né, não é e nunca vai ser, porque temos ali diferenças muito lógicas, biológicas, psíquicas, sociais, afetivas, que estão postas ali, né. Então, talvez a grande mensagem seja: deixe de dar palco, sabe, deixe de dar palco para esse tipo de situação, porque quanto mais nós vamos nos implicando e nos importando e dando palco para isso, mais isso de fato vai ganhando dimensão. Então uma coisa que é de 10, que é de 20, que é de um grupinho de 30 para 50 pessoas, vai ganhando visibilidade como se fosse uma população inteira, a ponto de termos vereadores, deputados, senadores tendo que pensar em leis. Ah, vai pensar em alguma coisa que seja mais útil, né, para nossa sociedade. A gente tem tanta coisa importante dentro do SUS que precisa ser viabilizada, né. Mas o que está acontecendo? Eu, como senador, como deputado, vi oportunidade perversa, perversa, de ter que tomar ter um poder de fala para poder criar uma lei, para poder criar um projeto, né, que eu sei que vai atender só 5, 10, 15 né, 15 pessoas, não é nem porcentagem da população, né, é um público muito reduzido, criando uma lei dentro do SUS, o Sistema Único de Saúde, né, que atende toda uma população brasileira, para quê? Para eu ter visibilidade? A lei que eu criei, você não tem competência para criar outra lei,
né, você não tem, né, competência técnica, profissional, social para olhar para um outro lugar, com tanta coisa que a gente tem para fazer, Com as carências né, mesmo, com todas as carências. essas carências que Isso. supridas, que não seja a do reborn, né. Só daqui a pouco o pessoal tá votando no candidato que criou não, o candidato reborn, usa o bonequinho reborn lá para poder falar: "Vote aqui, ó". Ou no candidato que criou a lei para impedir que introduzem a fila do SUS, Isso. né. "Ah, eu sou o candidato que criou a lei para Prioridade, né, eleito reborn. não, né. É isso. É. Luciana, quero agradecer a sua participação aqui. É um importante assunto, né? Questão do reborn e essa febre que está virando reborn. Pessoal, se inscreva no nosso canal, façam pergunta para a Luciana, participem, siga nosso canal. Obrigada, Lu. Obrigada, Deide.